É, damos início ao nosso estudo, pedindo a sua graça, pedindo a sua presença, agradecendo que, apesar dos pesares, estamos aqui nesse tempo, que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de cura, um tempo de renovo, Deus, através da sua palavra e através da história da vida de Jó. E o Senhor possa tocar na mente de cada uma de nós, para que o nosso foco seja só a sua palavra, que todas nós vamos na mesma direção de aprender a tua palavra, Deus. O Senhor possa visitar aquelas que têm vontade de entrar e não conseguem, e aquelas que ainda não têm vontade, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma dessas pessoas. Visita a nossa professora, continua abençoando ela, saúde, a mente, dando paciência, dando sabedoria, que seu Espírito continue falando com ela e falando através dela. E abençoa também o evento da igreja, que o Senhor possa estar na frente de tudo que vai se fazer, que quando começar as pessoas possam ver o seu toque e a sua mão em tudo, Deus. Que tudo é para a honra e glória do seu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ó Pai, em concordância com essa oração, nós iniciamos esse estudo pedindo mesmo, Senhor, mais de Ti, menos de nós, Pai. Assim como João nos orientou no seu evangelho, que importa é que ele cresça, que nós diminuamos. E que é por isso que aqui estamos, Senhor Deus, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, Pai. E, Senhor, que tudo assim, da forma mais simples, Pai, oh Deus, que nós fizermos aqui, que tenha assim, Senhor, para cada uma de nós, Senhor, uma relevância, Pai. Oh Deus, que marque, Senhor, nas nossas vidas, e que nós possamos revisitar os nossos estudos, que possamos subir de nível, e que verdadeiramente, através de cada uma de nós, o seu nome realmente esteja sendo glorificado, Pai. Ó Senhor, que a gente possa cada vez mais exalar o bom perfume de Cristo, por continuarmos, Senhor, aqui firmes, perseverantes na Tua palavra. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus misericordioso, entra nas nossas casas, Senhor, entra nos nossos lares, entra nas nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, os de perto, os de longe, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa parentela, Senhor. Repreende toda malignidade, toda retaliação do maligno, Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai amado, que o prazer de Satanás é aquilo, Senhor, cujo ele gosta de fazer, matar, roubar, destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E através da nossa intimidade com o Senhor, muitas outras vidas, Senhor. Ó Pai, verão em nós o testemunho vivo de quem Tu és, Pai. Ó Senhor Deus, da Tua misericórdia. Então, Senhor Deus, nós sabemos, capacita-nos, Pai, a permanecermos firmes, Pai. Ó Senhor, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o céu. Ó Deus maravilhoso, que ainda, Senhor, nós não sejamos e nem estejamos tal para contigo, Pai, que o Senhor permaneça firme olhando para nós, pela aliança do sangue do Cordeiro, pela aliança ali, Senhor, na cruz do Calvário. Ó Senhor, que nós estamos aqui e reconhecemos, Pai, esta obra nas nossas vidas, e que por causa de Jesus, quantos benefícios, quantos milagres, e mais que tudo, Senhor, reconhecendo cada dia que estamos sendo preparados para viver desde já, na eternidade com o Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te louvo, Senhor. Agradeço, Pai. Agradeço, Filho. Agradeço, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Então, vamos lá, gente. Nós vamos hoje para o capítulo 15 de Jó, né? Esse capítulo 15, ele vai fazer a introdução à segundo ciclo, a segunda série de discussões, onde nós entendemos, né, pela semana passada, que esse ciclo se refere a uma forma onde os três amigos
eles debatem com Jó numa sequência, né? Um fala, Jó responde, e assim, os três vão falar e vão seguir a mesma ordem. Então, nós vimos o primeiro ciclo, que foi do capítulo 4 até o capítulo 14, e agora nós vamos ver o segundo ciclo, que começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 22. Então, vamos lá, fazer a leitura, o nosso tour, e nós vamos ver, assim, nesse ciclo, que não tem novidade, a gente vai estar lendo para ter o conhecimento do conteúdo, mas, assim, o ciclo, a exposição, tudo vai no mesmo sentido, tá? Os amigos de Jó, eles não estão consolando Jó, mas eles estão acusando Jó, tá? Acusando Jó de estar sofrendo por consequências de pecado que eles não sabem, porque nem Jó também não sabe o que ele fez, e nós sabemos, pela introdução, que o próprio Deus declara que não é por uma causa, por um pecado, mas é pela permissão dele para mostrar, até para nós, que Satanás ele tem limite, né? Que às vezes você fica assim, nossa, mas retaliação do diabo, mas tem limite, porque Deus é aquele que coloca limite, né? Então, os nossos atos têm consequência sim, né? Mas a força do inimigo é até onde o Senhor permite. Então, vamos lá. Capítulo 15 vai recomeçar com o Elifaz, que é o primeiro da lista, né? O Temanita, que é o mais velho, né? E nós vamos ver ele fazer as acusações tal qual ele fez no primeiro ciclo. Então, nós vamos ver aqui do versículo 1 até o versículo 6, né? Ele vai começar fazendo essa acusação, dizendo que as palavras de Jó, a boca de Jó, são elas mesmas que o vão condenar, né? Que Jó será condenado pelas suas próprias palavras. Então, aqui, ó, no versículo 1, então, diz: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura, proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras de que de nada serve e com razões de que nada aproveitaria? E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. Aqui também acaba até fazendo uma zombaria, né, no versículo 5 também, ó. A tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos, né? Como se Jó fosse um falso. E o versículo 6 diz, pode levantar um pouquinho para ler? Isso. A tua boca te condena, e não eu. E ele é muito dissimulado, né? Se ele faz. Ele que é um dissimulado. E os teus lábios testificam contra ti, né? Então, ele vai acusar Jó, né? A gente vê desde o primeiro versículo aí a intenção dele, e ele fala assim, ó, falou tudo isso, mas as tuas próprias palavras te condenam, né? Aí, nós vamos ver a sequência, né? Nos próprios versículos, né? Do 9 até o 13, ele vai continuar, né? Fazendo as acusações, usando as próprias palavras de Jó, ele vai estar reforçando usando isso como argumento também, né? Para dizer que Jó está errado, que Jó também é um mal agradecido, porque ele acha que ele como os amigos, estão ali para fazer Jó entender que Jó está errado e deve falar logo o que está acontecendo, porque Deus é bom, né? Então, Deus não faria nada de mal, porque o homem que é errado, né? Então, ele deixa também isso claro, né?
e continua falando, né, das palavras de Jó, e declarando que por Jó não confessar, ele estaria pecando mesmo, né, contra Deus. Deus é perfeito, então Jó é pecador e Jó está pecando contra Deus. Iraci, você gostaria de ler do versículo 7 até o versículo 13? Eu estou aqui com uma dificuldade para ler, viu? Então tá Eu bom. estou sem óculos, mas eu vou tentar. Tá Se bom? você não conseguir, eu peço para Indianara, só para minha Tá vergonha bom. secar. Tá. Eu vou aqui ver, porque as letras parece que tá tremendo muito nos meus olhos. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste os secretos conselhos de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecido e idosos, muito mais idosos do que o teu pai? Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Até aí. Né? Você vê que ele usa, né, aqui nos capítulos anteriores, né? Jó dizia para eles: as suas palavras não estão servindo para nada, e o que vocês falam de Deus, eu também sei, né? Não sou inferior que vocês. Aí no versículo 9, ele faz usa a mesma palavra para dizer: você sabe, nós também sabemos, né? Fica até um trocadilho, né, entre eles, né? E no finzinho, né, no 13, né, ele está falando assim, ó, nós estamos, tipo, sendo amigos, né, e você não está reconhecendo e não está percebendo que é Deus mesmo, né, que está te punindo, né, então ele vai em cima de Jó com essas acusações, né. Aí vamos ler agora do 13, do 14 até ao 17. Porque ele vai continuar fazendo esse debate, né? Então, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água, escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. O que os sábios anunciaram ouvindo de seus pais e o não ocultaram. Até aqui. Escuta-me, mostra-te o que tenho visto e te contarei. Os que os sábios anunciaram ouvindo de teus pais e o não ocultaram. Nesse trecho, a gente vê que ele vai partir para falar da questão da impiedade, e está realmente colocando e declarando que Jó é um ímpio, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Se tem alguma coisa que eles não entendem e que seria assim, eles nem entendem que seria permissão de Deus, né? Eles têm assim, com essa consciência que se pecou, se está sofrendo, se tem alguma coisa que não está dando certo e a pessoa está se queixando, é porque pecou contra Deus, tá? E, como eu falei, né, a gente vai estar lendo, mas sempre vai ser o mais do mesmo. Eles vão ficar batendo na mesma tecla, né? Aí eu vou ler do 18 até o 35, até o final. Porque a gente vai ver o quê? Às vezes, no versículo em si, isoladamente, né?
os argumentos são até corretos, né? E só que, por exemplo, né, quando ele chega no 20, ele deixa assim uma coisa, uma insinuação. E o ponto de fundo é isso, né? Reafirmando que Jó é ímpio. E termina desta forma, né? Que aí ele vai colocar todas as consequências de um homem ímpio, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ler do 19 até o 35. Aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Isso foi o que ele está defendendo na sua tese que os sábios disseram, né? Todos os dias, aqui, ó, entra a questão dele estar acusando Jó do ímpio. O ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores, aqui ele vai começar a descrever os horrores. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Então, aqui, ó, os horrores, né, a espada, anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas ele está preparado à mão. Ou seja, o dia das trevas está preparado para o ímpio. Assombraram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Ou seja, o ímpio não tem escapatória. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Se você pega esse versículo isoladamente, é uma verdade, mas só que ela não se adequa à questão e não responde à questão de Jó, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra Todo-Poderoso se embraveceu. O ímpio que premeditadamente age assim, né? Ele realmente vai ter a sua recompensa, mas isso não explica o sofrimento de toda a humanidade, sobretudo de Jó. Arremete contra ele com uma dura cerviz e contra os pontos grossos do seu escudo, porquanto cobriu seu rosto com a sua gordura, e criou gordura nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruína. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Então, aqui é só colocando o castigo que Deus dará aos ímpios. Não confie, pois, na vaidade. Aqui ele está dando o conselho para Jó. Enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Então, a gente vê nesses últimos versículos aí, né? Ele deixando bem claro que considera Jó um iníquo, né? E que ele esteja preparado para esses horrores que virão, para esses sofrimentos, né? Então, a gente vê, ó, no 29, volta um pouquinho o 29. Ó, não se enriquecerá, né? Não subsistirá a sua fazenda. No 30, ó, não escapará das trevas. E assim sucessivamente, né? Então, ele vai indicando, né, todos os horrores, né? Então, assim, o ímpio é mau, você é mau e receberá o mal. É essa a fala do Elifaz. Elifaz, o temanita, o mais velho. E logo, né, no capítulo 16, vamos para o 16. Vai ser a vez de Jó, ele vai responder,
Você consegue ler, Indianara? Lê do 1 até o 5? Tá mutado. Ai, obrigada, eu estava aqui lendo. Então respondeu Jó dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Muito bonita, né? Então, que Jó vai falar, ó, usando as mesmas palavras, né? Fala assim, olha, os argumentos continuam os mesmos, né? E se eu tivesse do teu lado, eu falaria a mesma coisa. Então, ele está querendo dizer assim, vocês não têm empatia, né? Não troca de lugar, né? E os seus argumentos não mudam, só que também não respondem a nada, né? Agora, vamos continuar lendo, né? Do 6, né? Que ele vai continuar se defendendo, né? Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado. Tu assolastes toda a minha companhia. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre o ferimento, arremete-me contra mim como um valente. Cose sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não hajas lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. É aí, né? Então, Jó fala, bom, se eu ficar calado, não vai resolver nada. Então, mais do que responder aos amigos, ele está falando com Deus, né? Por Sim. isso que ele começa a relatar o seu estado, né? E no versículo 6, né? Ele se mostra, sobe um pouquinho lá no 6. Deixa eu ver se é no 6, né? Então é esse, né? Ó, se eu falar, a minha dor não cessa, calando-me eu, qual é o meu alívio, né? Então, ele mostra que ele está assim, num estágio avançado, né? Não só pelo seu estado físico, mas o mental, porque a tortura, né, está grande, de dor, né? E de ter ainda que ficar respondendo, mas ele não vai escalar, né? Ele está exausto, né?
No versículo 16, você vê que ele vai começar falando de novo, né, de tudo que ele está passando, e no 16 ele fala assim, ó, o meu rosto está todo avermelhado de chorar, né, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Então, ele está reconhecendo aqui, né, que ele já está, ele está chorando, está até se desesperando, e está aguardando a morte. Porque também, como nós já vimos naquele primeiro ciclo, desde o começo, ele acha que realmente, para o caso dele, a morte física seria o alívio, né? E aí ele continua mostrando, né, que ele estava esperando, né, essa consolação, não tem, ele estava entendendo, esperando consolação, mas não vem, né? E ele acaba se sentindo até perseguido por Deus. Vamos voltar no versículo 11, parece que é no 11 que ele desabafa assim, ó. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Aqui é interessante porque ele está mesmo, né, se colocando diretamente para Deus, e quando ele fala na mão dos ímpios, os outros, né, e aí, no caso, ele está falando como ele faz, mas também se referindo a todos, aí ele está jogando também como que os próprios amigos dele estão sendo ímpios também, né? É que é interessante. E tanto que ele vai falar depois, né, que ele está sem esperança, no versículo 20, acho que é no 20, do 20 para baixo, deixa eu ver como é que é aí, ó, 20. Ó, os meus amigos zombam de mim. Né? Então, assim, ele está falando que ele caiu na mão dos ímpios, e os amigos dele estão zombando dele. Então, assim, além de tudo que ele está sofrendo, ainda está agora na mão desses amigos zombadores. E ele faz esse paralelo, né? Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Aí, aqui no 21, é bastante interessante. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como homem pelo seu próximo, né? Então, aquilo que nós falamos também, ele, em algumas versões, né, ele fala se ele tivesse um fiador diante de Deus para fazer, tipo, uma defesa dele, né? E aí no 22 ele fala, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde eu não vou retornar, né? Então, ele está falando que, mesmo ele reconhecendo, é um discurso que repete, né, os seus argumentos anteriores, né? Mesmo reconhecendo que a morte está próxima, ele ainda poderia ter algum alento nesse pouco tempo se houvesse um fiador que ele não reconhece nesse momento, né? No 19, volta um pouquinho para eu ver o 19. Eis que também agora a minha testemunha, então, ele fala assim, ó, eis que agora a minha testemunha está no céu. Esse fiador que ele está esperando, ele reconhece que está lá, né? E nas alturas, o meu testemunho está, né? Então, é bem interessante isso. Mas ele continua, né? Não se cala, ele responde para os amigos, mas também mostra que realmente ele está falando com Deus, tá? O capítulo 17, ele vai continuar, né? Terminou o 16 aí, nós vamos para o 17. Ele está se defendendo, né? E vai continuar nessa linha. Ele está com uma linha de pensamento, né? Onde ele está falando assim dessa tristeza dele, né? E a gente fala que ele está falando não só da sua parte, do seu ser como um todo, né? Como ele está se sentindo. Aí aqui é só uma continuação. É outro capítulo, mas é uma continuação ainda, Jó falando. Então a gente vê o quê? Ele falou no capítulo 15, num capítulo,
E Jó está se defendendo aqui em 2 capítulos, no capítulo de 16 e agora no 17. Pode ler, Dianara. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobristes o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Tá. Então, aí, ó, nessa continuação, né, do pensamento dele, ele vai continuar se queixando, e no versículo 1 a gente vê, volta um pouquinho lá, ele começa já a falar, ó, que ele já está tão angustiado, consumido, que ele só vê perante ele a sepultura, né? Então, aqui você pode ver, e até tá realçando aí, né? Porque ele vai continuar queixando e mostrando mesmo que o que espera é a sepultura e que não há esperança mesmo. No versículo 13, depois dele fazendo toda essa sequência, ele vai concluir, ó, se eu esperar, ó, de novo, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Ele está falando, se queixando, enquanto não chegar o momento, né, final mesmo dele não estar mais ali. Então, ele começa com esse argumento da sepultura, aí ele está encerrando esse pensamento, né? Mas, mesmo assim, um pequeno alento que ele tem, ele recorre a Deus, porque ele não pode ter esperança nos amigos, né? Onde ele poderia ver esperança que não fosse em Deus mesmo, né? E ele fala isso, né? Tentando ter um alento, mas no final, o que ele está dizendo mesmo é que não tem mais esperança, né? Olha no 15. Pois agora, onde pois estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Na realidade, ele mesmo não está vendo mais. E encerra no 16, né? Sobe um pouquinho o 16, né? Que ele fala as barras, aí, ó, sepultura de novo, né? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso, né? Então, ele quer ter esperança, mas não vê a esperança, né? Na realidade é isso. E é poético, né? É assim, pregar sobre o livro de Jó, eu acho que é mais tranquilo e mais fácil do que estudar, né? Assim, pegar e seguir esse pensamento, porque fica sempre mais do mesmo, mais do mesmo. Então, não é fácil, né? Isso porque a gente só está lendo. Imagina se a gente tivesse, né?
contemplando e vendo, assim, né? Se fosse uma coisa, né, muito difícil. Então, concluindo, né, ele está sem esperança mesmo. E também ele fala ali, né, que ele estava, a esperança tem esse sentimento contraditório, porque ele fala também desse fiador, né, que seria a esperança dele. Eu não sei que versículo que está aí para cima, é bem no começo. Mas sobe mais um pouquinho. Ah, isso. Promete-me agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Então, você vê assim, é a esperança contra a esperança, né? Um versículo, é um capítulo interessante, né? Que encerra a fala dele, né? Para nós, diante de sofrimento, né? A gente é muito privilegiado hoje, né? Por ter Jesus, por ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Que é uma coisa bem diferente do que havia nos tempos de Jó. E a gente sabe aí nas nossas dores de barriga, nos vários níveis, né? Como que Jesus se manifesta através do Espírito dele, né? Na nossa vida. E essa esperança que ele não conhecia ainda que dentro dele tem essa certa expectativa da vida eterna, para nós a eternidade é uma realidade, né? Então é isso. Ele ainda também como os amigos que erram, né, nos seus argumentos, porque a realidade dele é a questão natural e física, né? É onde eles se apoiam. Vamos para o capítulo 18, então? Então, assim, falou o primeiro amigo, o Elifaz, vai falar o segundo amigo, o Bildade, o suíta, né? A de Sam. E ele vai falar. Porque, lógico, né, quando o Jó responde, os três estão ali, eles estão quase que se inscrevendo um para falar atrás do outro, né? Como se tivesse mesmo lá no... como é que fala lá, quando está tendo um julgamento, assim, direto, no plenário, sei lá, uma coisa assim. No tribunal. No tribunal, isso. Às vezes também, quando a gente vê esses políticos, né, quando eles estão defendendo as causas dele, que eles se inscrevem para falar, eles sempre vão usar as próprias palavras do outro para confrontar, né, para rebater a sua tese. E aqui, com o Bildade, que vai entrar aqui agora, ele vai nesse sentido. Né? E logo no começo, né, vai falar, então respondeu Bildade o suíte e diz, até quando, porém, fim as palavras? Considerai bem, e então falaremos. Então, quer dizer, ele quer calar a boca de Jó, né? Então, ele faz essa pergunta, até quando você vai continuar falando, né? Mas Jó não vai ficar, já disse que não ficaria quieto, e assim vai ser, né? Vou ler até o 5. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. É interessante, né? Ele quer calar a boca do Jó, não está consolando, ainda está querendo que Jó reconsidere e os ache, né, como consoladores sem ele ser, né? E isso é muito interessante, né? E ele vai continuar falando assim, e aqui nesse versículo 5, o que está desde o começo, né, nesse segundo ciclo aqui, eles vão mostrar o cerne é a questão dos ímpios. Então, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Então, todos vão reafirmar isso, né? A questão do Jó ser ímpio e não querer confessar a sua impiedade, né?
Pode continuar lendo aí do 6, por favor? A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque, por seus próprios pés, é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isso o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda, o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua ambição. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Tá? Olha, então, a gente vê ali, né, quando ele fala, concentra, né, na questão do ímpio, né? Então, falando que a luz dos ímpios vai se apagar, né, no versículo 5, no 5, né, que fala que, na verdade, a luz dos ímpios se apagará, né? Então, é só mostrando mesmo, né, não falar, já vou ser ímpio, mas é isso que ele está falando, a sua luz vai se escurecer, né, não vai ter nenhum bem, vai só continuando, fazendo a relação, né, das consequências, né, de ser ímpio, né? E você vê que tem, assim, algumas versões, né, que eles não usam a palavra ímpio. Tem versões que eles falam, assim, dos perversos, dos maldosos, dos injustos, né? Mas é a mesma coisa, é sinônimo de ser ímpio, né? E a Bíblia inteira fala realmente sobre os ímpios, né? O ímpio é aquele o quê? Que vive em rebelião ativa contra Deus, né? O ímpio é aquele que rejeita os mandamentos, né? Aqueles que praticam a iniquidade, né? E na prática, né? Os ímpios, eles são cruéis, eles são maldosos, eles são arrogantes, como as trevas aí que ele fala, né? Eles amam as trevas, não têm temor de Deus. E também, portanto, não terão paz, né? E vão enfrentar o juízo. Todos esses terrores aí, né, que ele vai falando, estão reservados para os ímpios, para os perversos. Não tem nada de bom, né? Então, quando ele fala assim, tais são, na verdade, as moradas do perverso, este é o lugar do que não conhece a Deus, né? Então, ele traduz na sua fala exatamente o que é um ser ímpio, tá? Então, aí é o Bildade, o segundo. Jó vai responder para ele no capítulo 19, que é um capítulo também que é muito amado por todos nós, né? Que é muito poético, é onde também, né, ele tem uma declaração que é uma esperança para todos os crentes de hoje ainda, que sofrem, né?
de confiança no Senhor Deus. Você quer falar, Indianara? Pode falar. Pareceu que nesse versículo aqui, ó, não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas, o 19. Parece que ele está jogando uma praga, né, sobre Jó. Aí a gente vai ver lá no final do livro que Deus vai lá e exalta ele, que ele tem filhos, filhas, netos e netas, né, em abundância. Como você fala essa praga, né, como quando a gente fala assim, ele profetizou, né, só que é uma profecia, como diz, né, maldita, né, que ele fez, e Deus mostrou. É a palavra de Deus, né, a maldição se tornará bênção, se converterá em bênção. E é isso, né, que a gente vai ver no capítulo 42, que muito pelo contrário, né, que Deus vai dar tudo em dobro para ele, né. Então é isso. Para que mexe na ferida de Jó, né, ele perdeu a família dele inteira. É tipo ele cutucar, vai lá e fala, né? Isso. É tipo cutucar mesmo a ferida, né, aberta da pessoa, né? E ainda querem que ele reconheça que eles estão sendo consoladores, né? É muito Sim, complicado. que eles são amigos. Nós estamos falando isso porque somos amigos. Quem precisa de inimigos, como diz, né, o ditado, com amigos deles, né? Então, aqui no capítulo 19, esse capítulo é lindo, né? Aí que ele vai responder para o Bildade. Não só para ele, como eu digo também para os outros amigos. E aí é interessante, né, que Jó começa, né, usando as mesmas palavras, né, o contra-argumento. O Bildade começou lá falando até quando Jó ia falar, né? Aí Jó que respondia, até quando vocês vão ficar afligindo a minha alma? Né? Aí no 2 ele falia, né? Eles perguntam, até quando eu vou falar? E vocês, até quando vão afligir a minha alma? E me quebrantar com suas palavras? Né? Aí ele vai mostrar, né? Se defendendo. Eles estão cutucando a ferida, né? Mas ele não tem condições, né? Olha a situação que ele está, né? Então, ele não vai se calar. Ele já está numa posição, assim, bem de penúria mesmo, mas ele vai continuar. Pode ler do versículo 3 até o 6, só. Ele está sendo humilhado aqui, né? Sim. Já 10 vezes me vituperastes. Não tens vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Até aí. Eu queria que a gente visse, né? Que ele começa a mudar também, né? Porque é muita humilhação. Quando ele fala da vituperação, né? Ele está sendo humilhado demais com as palavras dos amigos dele, né? E que os amigos têm que reconhecer que o que eles estão falando não tem sentido, porque ele também reconhece que é Deus que está por trás de tudo isso. Esse versículo 6 é isso, é reconhecer que é Deus. Ele não sabe o porquê, mas Deus é que está no controle de tudo isso, tá? E é interessante que ele vai continuar ainda falando da questão do fiador, né? Ele realmente precisava, em vez de humilhação dos amigos, da compaixão, e isso não está acontecendo, né? Então, a resposta vai ter que vir de Deus. E ele, quando ele faz esse discurso agora, continuando, a esperança dele, que é até o final, é que Deus vai se manifestar falando para ele. E isso vai acontecer no final do livro, né? A gente vai ver. Então, pode ler agora do versículo 7 até o 23. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça.
O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Deixa eu só parar um pouquinho aí nesse, né? Porque aí, ó, ele tanto está colocando os amigos como Deus contra, né? A situação dele aí agora, né? Porque ele tá pedindo socorro e não está encontrando nada. E ele sabe que Deus está por trás de tudo isso, só que ele também não está entendendo. Pode continuar. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro. Para aí nesse 23, olha que lindo, né? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro, e estão gravadas, né? Essa exclamação dele aí, né? A gente vê no 21, 22, 23, que ele queixa dos amigos, mas agora ele está se queixando de Deus também, porque não está encontrando socorro. E aí, ele está querendo, né, que tivesse, né, se a morte viesse, pelo menos as palavras ficassem escritas, né, gravadas, porque seria um testemunho de tudo que ele está passando e falando. E Deus também honrou ele nisso, né? Que as palavras deles estão escritas aí, né? E é muito legal isso, né? E agora vai ter a melhor parte a partir do 23, né? Porque apesar de tudo isso, que ele vai reconhecer Deus como seu redentor, né? E dos tempos antigos, né, quando eles falavam de redentor, era um papel que nem o do remidor que tinha lá, que fala no livro de Ruth, né? Uma pessoa próxima da família que ajudava a pessoa, né? Quando uma pessoa da família se tornava escrava, porque perdeu suas posses e não tinha como, né, sobreviver, esse remidor, esse redentor, ele vinha e comprava a liberdade, né? Ele resgatava. Então, era uma pessoa que eles entendiam ali como uma pessoa que cuidava da sobrevivência, né? De um familiar necessitado, e também porque na palavra de Deus sempre fala, né, que Deus tinha um cuidado com as viúvas e os órfãos, né? Então, esse remidor, a gente vai ver nesses próximos versículos, que ele vai fazer essa consideração ao Deus, né, ao nosso Deus, como sendo esse remidor. E aí a gente vê os dois sentimentos, né, conflitando dentro dele ainda, a esperança e a falta de esperança.
Então, pode ler do 24 em diante. E que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devieis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada para saberdes que há um juízo. Então, volta no 25, né? Que é a grande esperança aí, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Vamos dizer esse versículo todo junto? Cadê a Selminha? Caiu, Selma? Caiu. Ela caiu, entrou, caiu e entrou. Deve ser a internet, né? Vamos repetir nós todos esse versículo 25? Porque Oi. Mas se tirar a apresentação, que não vai usar... Ah, apareceu. Eu ia falar, se tirar, aparece as pessoas que estão, que nem a Vanice não estava aparecendo, né? Mas se tirar a apresentação, aí aparece todas as pessoas. Mas, assim, depende, porque se você está no computador ou se você está na... Ah, tá, eu estou no celular, então celular, é isso. por isso. Aí é diferente, né, como aparece. Certo. Vamos declarar aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive. Começa de novo, todo mundo junto, né? Então vamos lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Né? Então, e assim, né, a esperança dele aqui tá viva, né? Porque ele fala, depois de consumir da minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então, mesmo ele não sabendo da questão da ressurreição, porque ele não sabia de Jesus ainda, né? Ele tinha essa esperança. Olha aqui, que aqui aponta diretamente para Jesus. E todo o Velho Testamento, todas as Escrituras têm algo que aponta para Jesus. E aqui a gente sabe que o nosso Redentor realmente ele vive, o nosso Redentor é Jesus. Eu achei interessante, Silvânia. Achei interessante esse 19, aqui no 26, que fala assim, ainda a minha carne verei a Deus, né? Joel expressa profeticamente, né? E a certeza de que depois de seu corpo se desfazer no sepulcro, ele seria fisicamente ressuscitado em seu corpo. Ele profetizava isso sobre a vida dele. Então, quando ele fala, depois de consumir da minha pele, então seria um corpo glorificado, sem ele nem saber de Jesus. Verdade. Né? Da visão e do conhecimento que nós temos hoje, né? Você vê que maravilha, né? Então, e você vê que em muitos momentos a gente leu aqui, a esperança dele parece que tem fim, mas daqui a pouco ele mostra que ele ainda está confiando, né? É verdade. Então, um fio de esperança foi até o final, né? Por isso que a Bíblia fala que a esperança não pode morrer, né? A esperança não morre. A esperança, né? É muito lindo, né? Então, ele sabe, né, que ainda que ele morresse, Deus estaria ao seu lado, né? E é isso daí mesmo, é a questão da ressurreição, tá? Então, aí, para terminar esse segundo ciclo aí, tem o capítulo 20 e o capítulo 21. Nós vamos ler o 20 e o 21, porque, assim, é pouca coisa. Agora, o 20 vai ser o terceiro amigo que vai falar, e o 21, Jó vai responder e termina esse segundo ciclo. Vamos lá, então? Pode ler, Indianara, por favor. Agora é o Zofar. Então respondeu Zofar
o naamita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens. Contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estarão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua. E o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-la-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá. Língua de víbora o matará. Não verás correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá, conforme ao poder de sua mudança, e não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com o que ficar na sua tenda. Os seus céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Tá? Então, a gente vê aqui, né, pelo finzinho também, né, que é a tese, né, do homem ímpio, e que esse Zofar, no primeiro ciclo lá, foi aquele que fez o pior discurso, né, que falou assim, ó, que tudo que tinha acontecido, né, que os filhos morreram, tudo porque os filhos pecaram, e que ele estava passando, Jó estava passando aquilo, e ainda era pouco, né? Então, quer dizer, ele foi o mais perverso e ele continua nessa mesma batida. E nesse capítulo aqui, ele mostra, né, que o ímpio adquire riqueza e sucesso também, mas é tudo temporário, né? E ele deixa bem claro dentro de todos esses versículos aí, né, que Deus vai julgar. E a ira, como está aí no finalzinho, a ira de Deus vai se manifestar sobre a obra do ímpio, né? O julgamento é inevitável e a sentença é a destruição, né? Então, a gente vê, assim, desde no versículo 5, vamos só pegar o 5 e o 29, né? Ó, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea. Então, ele vai mostrar que, sim, acontece, né, que os ímpios, eles muitas vezes prosperam,
Tem um salmo de Davi, que é o Salmo 73, né? Também fala bastante sobre a questão da gente não se entristecer quando a gente vê o sucesso de um ímpio. Porque Deus deixa bem claro também na sua palavra, né? Qual é o final do ímpio. O Salmo 1, ele faz bem também a comparação, né? É um Salmo de Davi que fala a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, entre o justo e os ímpios. Ou seja, as declarações, às vezes, aqui escritas pelos amigos, declaradas, são corretas, mas também não está respondendo a questão de Jó. E eles terminam, né? É um pensamento, é uma tese, que eles terminam mesmo falando do que eles estão defendendo. Então, no 29 fica bem claro, ó, né? Vamos lá no final, né? Ó, tudo isso que ele falou aí, ó, teve casa, tudo, mas nada permaneceu porque você pecou, e isto é a recompensa, né, do homem ímpio. É a herança que Deus decretou, ou seja, o juízo de Deus é certo, é a ira se manifestando. E no capítulo 21, que é o último capítulo desse ciclo, Jó também vai continuar se defendendo, falando aí para Zofar, né, mostrando bem claro que ele não vai parar de falar, ainda que ele se sinta humilhado, zombado pelos amigos, ele vai falar, né, e vai também manifestar o seu pensamento sobre os ímpios. Pode ler para a gente encerrar esse. Já está passando bastante, né? 13 minutos, por enquanto. É. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Quer dizer, você vê, ele fala, isso vos sirva de consolação, né? É uma ironia, né? Pode Sim. continuar. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Para aí aqui no 15, tá? Uhum. Porque aí a gente está vendo, ó, do 7 em diante, Jó está indo na direção de falar que realmente os ímpios muitas vezes prosperam, né? Os seus touros, seus rebanhos, tem paz na sua casa, tem prosperidade, né, dos seus rebanhos, né, touros, vacas, mas os ímpios, eles não reconhecem a Deus mesmo, né? Eles não estão nem aí. Retira de nós porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. É assim que eles se procedem, os ímpios. E eles ainda dizem, né? Se eles, sendo ímpio, eles estão prosperando, eles não têm reconhecimento de Deus. Então, eles dizem, quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Então, eles não têm compromisso com Deus. E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Então, quer dizer, Deus para lá e o ímpio para cá, e mesmo assim o ímpio prospera. Mas Jó, ele vai fazer a reflexão
que mesmo ele vendo e entendendo que isso acontece, ele vai manter a fidelidade dele, porque ele não é ímpio. Pode continuar do 16 até o 26. Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o seu conselho dos ímpios. Tá vendo? Quantas vezes... Pode falar. Você vê aqui, ó. Ele fala assim, ó. Vede, porém, que a prosperidade não está na mão deles. Porque, assim, vê o final das coisas, né? Porque não tem esse conhecimento, tá vendo o momento, né? Então, aqui ele reconhece, né? Que, ó, esteja de mim o conselho dos ímpios. Mesmo ele tá vendo que acontece com os ímpios essa prosperidade, esteja longe dele, ele reconhece o quê? A soberania de Deus e que ele não quer isso para ele. Pode continuar. Um minuto. 17. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhes reparte dores? Porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda sua violência para seus filhos, e dá-lhe o pago para que o conheça. Estranho, né? Dá-lhe o pago? Porque assim, no final, Deus, ele retribui as atitudes do ímpio, né? Entendi. Para ver que eles possam, os ímpios, se arrepender e reconhecer Deus ainda na vida dele. Porque eles vão, né? Todo homem é limitado e Deus é soberano, Deus é maior, né? Pode continuar. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, Deus se ensinaria a ciência, a ele que julga os excelsos? Ou morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leites e a medula dos seus ossos umedecida. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Daí do 27 aí, eu queria que parasse, ó. Quando ele fala isso, que conheço bem os vossos pensamentos, né? Ele fez toda essa reflexão, né, sobre os ímpios e o relacionamento dos ímpios com Deus, né? Entendendo que o final dos ímpios não é bom. Mas agora aqui no 27 ele já está se dirigindo aos amigos mesmo, né? Que ele entende todo vamos dizer, os argumentos que foi colocado até agora e que não foi nada para o bem, né? Eles mesmos estão querendo julgá-lo, fazer a justiça. É isso que ele vai dizer aqui, ó, no final. Ou seja, no final ele está dizendo, não, realmente a palavra de vocês não me serve para nada. É isso e ele vai fechar dessa forma. Pode ir até o final agora. É o 28, né? Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que moram os ímpios? Porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e os seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta transgressão. Tá? Então, aqui no final, ele conclui isso, né? Que ele sabe, ele está entendendo perfeitamente o que está na mente e nas palavras também dos amigos, e que não tá adiantando nada toda essa falatória, né?
mas ele ainda aguarda em Deus a resposta para tudo, né? E porque realmente as palavras não lhe servem de consolo, as palavras dos amigos. Então, a gente vai encerrar aqui, né? Já passamos bastante. Vamos tirar nossa foto. E na semana que vem a gente vai para o terceiro ciclo, se Deus quiser, mas vai continuar a mesma acusações e as mesmas defesas de Jó. E assim vai até o capítulo 31. Quando chega no 31, a gente pensa que vai parar, não. Aí entra o último amigo, mas aí é mais rápido, com outros argumentos, tá? Então, vamos tirar nossa foto. Deixa eu ver se saiu. Vamos encerrar, né? Agradecendo a Deus, que Deus dê um bom descanso, dê paz na casa de cada um de vocês. Agradeço a presença de cada uma em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois eu mando notícias da pastora Tere, tá? Bom, manda Obrigada. Tá? Bora. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Amém, a paz. A paz. Deixa eu ter a